todos, estamos novamente continuando aqui nosso curso. Eu, Diego, como sempre, aqui parceiro nos ajudando. E a gente está mais ou menos na metade do curso. Então, a gente já falou muita coisa, a gente já trouxe muitas coisas que muita gente ainda não tinha contato, que está aprendendo. Então, Diego, para a gente começar, estou pensando em a gente fazer uma revisão daquilo que a gente já falou, de todos os aspectos que a gente já falou em relação à medicina baseada em evidência, de entrar para falar de revisão sistemática. Então vamos fazer um apanhado geral. Perfeito. Então, obrigado, Camila, a todos que estão em casa, sempre um prazer aí estar conversando com vocês. E quem está acompanhando a gente aí, obrigado pela parceria. O que a gente conversou até aqui, né? A gente primeiro discutiu o que é a evidência. Então, a evidência é aquela aproximação da verdade. É a melhor informação disponível que nós temos que norteia a nossa prática médica. Não é uma certeza, não é absoluto, sofre influência de variáveis temporais, variáveis locais, mas é a melhor informação disponível que nós temos para ofertar o que tem de melhor para os nossos pacientes. Essa aproximação da verdade, no formato de evidência, é publicada na forma de artigos científicos inicialmente. E a gente viu que a linguagem do artigo científico não necessariamente é a linguagem médica assistencial. Então, o pesquisador principal ele publica o seu produto do seu trabalho na linguagem bruta científica, a linguagem original. E a gente precisa fazer um processo de tradução ou de lapidação, ou seja, pegar aquele minério e transformar ele numa joia, pegar aquela informação na língua do cientista e passar para a língua do assistente, para que nós, no nosso dia a dia, possamos aplicar de forma autônoma, de forma ética, o que tem de melhor na prática. E a gente também viu que esta publicação inicial ela é organizada numa hierarquia de evidência, em que o risco de viés, ou seja, a aproximação para a verdade, vai desde a melhor certeza de evidência, onde eu tenho a aproximação mais junta à verdade possível, até a base da pirâmide da evidência, em que essa aproximação não é tão próxima assim, né? Há chance de mudar. O que nós vimos? Que no topo da pirâmide, né, a melhor evidência disponível são aquela coletânea de artigos e revisões sistemáticas, revisadas e atualizadas pelos especialistas, publicadas na forma de grandes capítulos de livro, entre aspas, como up-to-date, ou consensos e guidelines, em que os profissionais da área vão lá nos artigos primários e secundários, organizam, traduzem para a gente, consideram risco-benefício, consideram custo, individualizam para vários grupos de pacientes, já dão aquela informação mastigada para a gente, que é o que a gente usa mesmo para aplicar no dia a dia. Embaixo estão as revisões sistemáticas, que nós vimos que são estudos feitos com os ensaios clínicos. Então, um pesquisador, ele organiza vários ensaios clínicos, ele reúne, combina e ele procura a melhor evidência disponível para aquela informação. Embaixo estão os ensaios clínicos propriamente ditos, depois vem os estudos com acompanhamento longitudinal prospectivo e os estudos com acompanhamento longitudinal retrospectivo, e na base da pirâmide estão as séries de caso e os relatos de caso. Importante saber que tanto esses textos organizados pelos especialistas, né, esses grandes resumos, e as revisões sistemáticas, elas dão uma informação que a gente precisa avaliar a certeza da evidência, né, o grau, né, de evidência e a recomendação, né, o nível da evidência e o grau de recomendação. E a gente aprendeu que existem desde aquelas evidências com alto nível, alto grau de evidência e alto nível, alto grau de recomendação, em que a gente usa o grade para avaliar isso daí, em que a gente sabe que é uma informação que é oriunda de bons estudos e que provavelmente não muda. E essas sim são aquelas informações que a gente pode aplicar na prática. E conforme a gente vem descendo, né, na hierarquia da evidência, no nível de evidência, o grau de recomendação automaticamente vai diminuindo, né? Eu começo a dizer que é provável que funcione, eu começo a dizer que pode ser que funcione, e depois eu termino dizendo que talvez funcione, até mesmo que eu não sei se funciona. O que a gente faz é pegar mais essa nata, né? Essa evidência que de fato eu sei que funciona,
ou que eu sei que realmente não funciona, e é essa que eu norteio a minha prática. As outras, eu vou individualizando, né? Talvez funcione, eu sei dos riscos, eu vejo se vale a pena aplicar ou não. Essa foi a forma que a gente usou para estruturar as nossas perguntas até aqui. E lembrando que sempre quando a gente vai se aproximar de um artigo, a gente tem que ter em mente aquela estratégia PICO, ou mnemônico PICO, né? Se o P, que é a população, o problema, é o meu problema, né? Se o estudo incluiu participantes com o mesmo problema que o meu, se o estudo incluiu participantes com a mesma faixa etária, as mesmas características demográficas que os meus, o I, que é a intervenção, se a intervenção realizada, seja um medicamento, uma cirurgia, ou eventualmente até um teste diagnóstico, foi padronizado e foi a dose, e foi a sistemática que eu estou usando para fazer esse pareamento. O C é o comparador ou controle, é esta intervenção em relação ao quê? A outro medicamento, ao placebo, ao tratamento habitual, a nenhuma intervenção, pode ser uma comparação com nenhuma intervenção, para eu poder tirar as conclusões se de fato é melhor ou pior em relação a algo. Né? Sempre uma intervenção a gente avalia se ela é melhor ou pior, ou não tem diferença em relação a algum comparador. E por fim os desfechos, né? Que é a letra O, que é o outcome, que são os desfechos que seriam aquilo que o estudo avalia como resultado, né? Aquilo que ele espera ou não encontrar. E lembrem, né? A gente tem aqueles desfechos duros, ou os desfechos que são focados no paciente, como mortalidade, evento adverso grave, geralmente, ou qualidade de vida, né? Desabilidades, tudo, e são esses que a gente foca inicialmente, é isso que a gente gostaria, porque de fato impacta no paciente, e a gente tem desfechos secundários ou desfechos substitutos, que são desfechos intermediários, que é interessante saber, mas tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, se uma intervenção diminui ou aumenta marcadores inflamatórios, é um desfecho secundário. A gente deduz que uma intervenção que melhore marcadores inflamatórios pode ter um bom efeito no controle infeccioso e diminuir mortalidade. Mas nem sempre isso acontece. Eu posso ter medicações que derrubam marcadores inflamatórios, mas não mudam. A mortalidade eventualmente até traz algum tipo de malefício para o paciente. Então, muito cuidado com esses desfechos substitutos. Esse foi o nosso panorama até aqui. A gente deu uma aprofundada um pouco mais em revisão sistemática, que foi a nossa duas últimas aulas, mas é o cenário que a gente desenhou até a aula de hoje, a aula número 9. Diego, quando a gente fala em revisão sistemática, a gente sempre vai ver que a revisão sistemática ela vai buscar bons trabalhos, bons e ótimos trabalhos, né? E aonde ela vai fazer uma seleção. Perfeito. E aquela seleção ela vai fazer justamente se baseando no pico, né? Sim. E também na qualidade que aqueles trabalhos têm. Isso. E a gente sabe que a maioria dos trabalhos que as revisões sistemáticas vão buscar são ensaios clínicos, certo? Perfeito. Então, assim, o ensaio clínico, talvez naquela pirâmide que a gente veja, eles sejam os trabalhos individuais, né? A unidade mais confiável que a gente tem quando a gente fala em trabalho. Porque a revisão sistemática, na verdade, ela é um conglomerado de outros trabalhos, onde eles vão, né, corroborar, né, eles vão ratificar, aquilo que a gente está vendo. E o ensaio clínico é a base disso, né, é a unidade disso. Então, o que é o ensaio clínico? Como que eu posso ver um ensaio clínico e dizer que esse ensaio clínico é um bom trabalho? Quais são as características que o ensaio clínico tem que ter para ele ser confiável, para eu ter certeza que ele foi feito com um desenho apropriado para que depois uma revisão sistemática possa incluí-lo na avaliação dela? Perfeito. Acho que a sua colocação foi excelente, né? Embora a revisão sistemática seja o trabalho, o tipo de estudo, o desenho de estudo que todos nós buscamos para responder nossas dúvidas, ele não é um trabalho genuíno do ponto de vista de avaliar o paciente ou participante. A revisão sistemática não é o autor da revisão que faz a intervenção no paciente. Por isso que a revisão sistemática é chamado de um trabalho secundário. Não é secundário em termos de qualidade, mas é secundário porque existe o primário. O primário é exatamente o ensaio clínico. Então, de fato, se há um desenho de estudo que é a base de tudo que a gente hoje, em geral, aplica na medicina, são os ensaios clínicos. São eles que trazem a primeira informação de qualidade que a gente pode mudar. E saber achar um ensaio clínico, lê-lo, interpretá-lo, é fundamental. É fundamental para todo profissional de saúde que quer acessar o minério. Porque se eu quiser acessar só o consenso guideline, eu não preciso ler o ensaio clínico. A informação do ensaio clínico já está contida no consenso e no guideline através da revisão sistemática. Mas se você quiser ir lá e conhecer o ensaio clínico, ou se você quiser acompanhar como que a informação está mudando a prática, a gente pode
aprender a reconhecer. Então, o que seria um elemento essencial para a gente avaliar, para dizer que esse ensaio clínico aqui, ou ele é de qualidade ou ele é bom? O primeiro ponto é assim, não existe ensaio clínico perfeito. Pela restrição intrínseca do método, do tipo de paciente, da intervenção, sempre a gente encontra uma fragilidade ou outra, mas a gente consegue buscar o mais perfeito possível. Então, o primeiro item que seria interessante, quando você for avaliar um ensaio clínico, ver se existe, é se antes do recrutamento dos participantes começar, se os autores publicaram o protocolo do ensaio clínico. Ou seja, os autores se reuniram, tiveram a ideia do que iam fazer, desenharam o estudo, determinaram que tipo de participante incluía a intervenção, o controle, os desfechos, né, o pico, e eles publicam numa plataforma de registros de ensaio clínico. Isso tem plataformas internacionais, bancos de ensaios clínicos, de registros de ensaios clínicos internacionais, e existe inclusive banco brasileiro, em que é ético, é transparente, é de bom tom o autor mostrar o que ele queria fazer antes, né? Qual que era a proposta dele. Por que isso? Porque às vezes o autor tem uma ideia ou uma pergunta e ao longo do ensaio clínico pode ser que ele perceba que não houve a resposta que eles esperavam. Ou que de repente a população não era tão fácil de recrutar, qualquer problema no meio do caminho. E esse autor poderia, ou por uma disposição não ética, ou mesmo por um equívoco, mudar o desenho do estudo para se adaptar à realidade que ele encontrou. Isso coloca viés na busca, coloca viés nas respostas que eu encontro. Então é de bom tom mostrar o que aconteceu ao longo do ensaio clínico, com um protocolo publicado antes. Um bom ensaio clínico, no seu resumo e logo no seu método, na sua introdução, vai dizer qual que é o código de registro. E aí você pode buscar esse protocolo e olhar com o que o autor pensou, o que ele planejou e se ele cumpriu aquilo que ele tinha planejado. Cumprir o planejado, ou seja, prospectivamente eu executar o que eu planejei no meu protocolo, diminui o risco de viés. Então seria o primeiro bom tom ou o primeiro item que a gente avaliaria. Na sequência, a gente precisa olhar quais foram os critérios de inclusão que esses autores elegeram para buscar os seus participantes. Por quê? Porque autores que colocam critérios de inclusão muito vagos abrem margem para incluir pacientes que não são pertencentes àquela dúvida específica. O outro extremo também é verdade. Se forem critérios muito específicos, talvez selecione um tipo de paciente que não é comum, é muito raro. Então, por exemplo, critérios que incluem restrições no diagnóstico da doença vão selecionar um subgrupo específico de doenças. Critérios que selecionam uma gravidade muito leve, de uma determinada manifestação clínica, ou um muito grave, também seleciona. Então a gente tem que ver se aquele critério de inclusão recrutou um tipo de paciente que é o que eu encontro na minha realidade. Né? Um estudo de trauma que só coloca pacientes com Glasgow, por exemplo, menor que 8, está selecionando um TCE grave. De repente no meu serviço só chega a Glasgow 15. Eu não posso fazer essa extrapolação. Então isso é um cuidado que a gente tem que avaliar muito bem os critérios de inclusão, assim como os critérios de exclusão, considerando que eu estou definindo quem é minha população. Isso vale também para a intervenção e para o controle. Se aquela intervenção, como está descrita, é o que eu faço na minha realidade, se aquele controle é o controle que eu costumo comparar com o meu, se é pertinente o pico do pesquisador. Aí a gente vai para a randomização. Estamos falando de ensaios clínicos randomizados. Aqui vale uma pausa, um parênteses sobre o que é randomizar. A ideia por trás da randomização, o que é? A base significa eu impossibilitar que seja conhecido para o participante ou para mim, pesquisador, saber onde o próximo participante será incluído. Se vai ser no braço intervenção ou no braço controle. Ninguém sabe onde vai encaixar o próximo participante. Além disso, é previsto que a randomização dê a este próximo participante chances iguais de estar num grupo ou no outro. Eu não posso ter mais chance de colocar ele num grupo intervenção ou no controle. Então, além desse participante que está chegando, que eu não sei quem é, ter chances iguais de estar em qualquer um dos braços do ensaio clínico, ninguém sabe em qual braço ele vai. Por isso que, por exemplo, você colocar a randomização como o primeiro participante que vier vai no braço intervenção, o próximo vai no braço controle, o próximo intervenção. Um sim, um não é randomizar, é quase randomizar. Por quê? Porque eu sei onde vai o próximo participante. Também não é randomizar
decidir quem vai fazer a intervenção, onde vai pôr, porque ele pode selecionar, ele fala, esse perfil de paciente é melhor nesse aqui, e esse perfil de paciente é melhor naquele outro. Então, randomizar é tornar impossível quem está participando saber onde vai dar a mesma chance. Essa é a base. Qual que é a consequência disso? E aí está a essência da randomização. É fazer com que variáveis intrínsecas ao paciente sejam distribuídas de forma igual nos dois grupos. Então eu espero que ao final da randomização do recrutamento, e isso a gente vai olhar na baseline do estudo, que é aquela tabela que mostra as características da amostra no braço intervenção e no braço controle, são parecidos. Então a hora que eu randomizo e randomizo bem feito, com N grande, eu vou ter médias de idades parecidas, IMCs parecidos, relação masculino-feminino parecida, gravidade de doença parecida. Eu consigo distribuir, graças à randomização, características semelhantes num grupo e no outro. E o que é mais interessante? A randomização distribui características que eu meço, que eu encontro na baseline, e eu sei também que distribui características que eu nem medi. Então, carga genética, variabilidade individual, comportamento, exposições prévias, porque quando randomizou, eu estou jogando de forma proporcional para os dois lados dos grupos, ou 3 ou 4, quantos braços tiverem, características balanceadas. Então a randomização assegura uma certa homogeneidade comparativa entre os meus participantes. Isso faz com que eu consiga purificar o efeito da intervenção. Eu vou ter um pouco mais de segurança em saber que se deu certo, se houve uma resposta que eu esperava, ou se deu errado, não houve a resposta que eu esperava, ou se um efeito aumentou ou diminuiu num determinado grupo, isso se deve intrinsecamente à intervenção e não a uma característica do grupo que foi mal distribuída. Por exemplo, se eu randomizo errado, ou quase randomizo, eu posso colocar no braço intervenção participantes mais idosos, por exemplo. Ou participantes com mais comorbidades, mais diabéticos, mais hipertensos. E no braço ao controle ter menos isso. E aí eu faço uma intervenção que aumenta a mortalidade. Será que foi a intervenção que aumentou? Ou será que este meu grupo já tinha uma predisposição, já tinha uma prevalência maior, um risco maior de morrer por caracteres intrínsecos? Na hora que eu distribuo randomização, isso diminui. Então, protocolo, critérios de inclusão, randomização, e agora eu vou olhar se o mascaramento foi adequado. Que é o antigo cegamento, estudo cego, duplo cego, mascarado. A gente chama de mascarado. Existem 2 tipos de estudo. 3, na verdade. Ou ele é aberto, todo mundo sabe o que está acontecendo. Ou ele é simples mascarado, ou simples cego, em que uma unidade de 2 unidades funcionais é mascarada, ou o participante, o paciente, com quem aplica a intervenção é mascarado, ou os avaliadores dos desfechos, quem faz toda a análise é mascarado. Não existe mais, conceitualmente, o triplo cego ou triplo mascarado, porque a gente não dissocia o paciente de quem aplica a intervenção. Paciente e quem aplica a intervenção são uma unidade. Então, ou é duplo mascarado, duplo cego, participante, quem faz a intervenção e quem avalia os desfechos, ou é simples mascarado, ou é um ou é outro. Por exemplo, estudos de medicamento em que eu consigo mascarar a intervenção com placebo, o frasco é igual, a droga tem a mesma cor, o mesmo cheiro, eu consigo fazer com que paciente e quem aplica a medicação não saiba qual que é qual. Então mascarei participantes e quem faz a intervenção. E quem vai no computador analisar os resultados também não sabe quem recebeu o quê. Duplo mascarado, duplo cego. Uma cirurgia, por exemplo, essa eu não consigo mascarar. Por exemplo, comparar cirurgia aberta, corte, com vídeo. Eu não consigo mascarar o paciente, porque ele vai saber, né? Ele pode não saber antes, mas depois ele sabe o que aconteceu com ele. E eu não consigo mascarar o cirurgião, né? Ele sabe o que ele está fazendo. Então, essa unidade eu não mascaro. Mas quem vai lá no computador analisar se morreu mais, morreu menos, se teve mais infecção ou menos, não precisa saber. Então, eu posso mascarar só os avaliadores de desfecho. O que é um estudo interessante, que tem menos risco de viés? Todo mundo está mascarado. Então, ninguém sabe. E melhor ainda se, antes de iniciar a intervenção, ninguém sabia o que ia acontecer também, que a gente chama de sigilo de alocação. Então, os pacotes eram iguais, os envelopes eram selados, as drogas tinham aspecto igual, elas têm peso igual, se uma causa dor alta tem que causar uma dor parecida, se elas têm efeitos adversos, é interessante que seja parecido, para que ao longo de todo o processo
seja antes da intervenção, durante o sigilo de alocação e após a intervenção, esteja todo mundo mascarado, cego e o sigilo preservado. Isso diminui muito que participante e pesquisadores manipulem as informações a seu favor. Principalmente em desfecho subjetivo, por exemplo, morte por determinada causa, ou morte por AVC comparando com morte por IAM. Às vezes o participante ou o pesquisador podem mudar, né? O paciente morre, falece, não está tão claro se é por um ou outro, e quem está avaliando, se souber, pode interferir. Né? Pode jogar um mais para um grupo, um mais para o outro. Então é interessante que seja totalmente mascarado. Sabendo do mascaramento, o que eu avalio agora para concluir essa minha parte de qualidade metodológica? Se houve perdas ao longo do meu estudo, né? A gente sabe que pacientes desistem da pesquisa, pacientes somem, participantes mudam de ideia e querem trocar de grupo. Então, um estudo que acompanha por um longo prazo, é esperado que ele tenha perdas. O que acontece? Se tem um pouquinho de perda, mínima perda, 1, 2 participantes numa amostra grande, não vai fazer muita diferença. Porque o N é grande e eu perco um participante ou outro, ele não desbalanceia meus grupos, ele não quebra a minha randomização. Só que agora, a hora que eu começo a perder muitos participantes, né, desistindo, falecendo, eu não sei o que está acontecendo com eles estão sumindo, eu posso estar desbalanceando os grupos. Então eu posso estar perdendo paciente de bom prognóstico, e no final eu tenho uma amostra com pacientes de prognóstico pior, e aí eu acabo achando que o efeito é ruim, mas na verdade é porque eu perdi os pacientes bons, porque eles estavam bons, eles abandonaram o estudo. Ou, na verdade, eu posso estar perdendo porque o paciente está tendo muito efeito adverso. Ele não quer mais participar, porque ele está sofrendo com o estudo. E aí eu estou perdendo gente que estaria mostrando que não funciona. E no final só fica quem? O paciente que está bom. E aí eu concluo que minha intervenção é boa, quando, na verdade, naqueles participantes que ela foi ruim, eles saíram da pesquisa. Então, não existe um número-chave de quanto que perde, que é mais relevante ou menos relevante. O que a gente sabe é que o melhor é não perder. E se perder, que seja pouco e proporcional nos dois braços do estudo. Porque a hora que eu perco informação, eu quebro minha randomização. Com tudo isso em mãos, você pode olhar essa baseline, né? Que é essa tabela que vai mostrar quem é a amostra que aquele estudo está trabalhando. Você vai saber se houve perdas ou não, se esses participantes estão mascarados ou não, se os grupos são pareados ou não. Isso te dá uma segurança para começar a interpretar esse ensaio clínico, para começar a deduzir se aquilo que esse ensaio clínico vai te mostrar serve para você, se encaixa na sua realidade. Agora, o resultado do ensaio clínico propriamente dito, o risco relativo, o intervalo de confiança, a gente deixa para discutir num próximo momento, porque é uma parte mais matemática e já é uma parte do resultado mesmo. Essa parte inicial, a nossa ideia aqui era mais apresentar para vocês a parte metodológica, o que é interessante saber. É claro que tem muito mais coisa, mas acho que para quem está aí que vai começar, olhar o protocolo, olhar os critérios de inclusão, se foi randomizado, se foi mascarado e se a baseline está equilibrada, já é um ótimo começo para você fazer a validade externa daquele ensaio clínico, ou seja, dizer que o que aquele ensaio clínico vai encontrar serve para o meu paciente. Acho que é bastante interessante o que você falou também, porque assim, nem todo estudo vai ser o ótimo, justamente porque a própria intervenção pode ser extremamente diferente, né? Mas se você garantir uma boa randomização, uma alocação sigilosa anterior, mesmo que uma das entidades ali, né, ou o paciente interventor ou o avaliador não seja cego, né, o ensaio clínico continua sendo um ensaio clínico válido e que vai trazer para a gente verdadeiramente uma resposta daquilo que a gente perguntou. Com certeza. Acho que você falou uma coisa muito importante. A ausência de mascaramento, de cegamento, não invalida o ensaio clínico de forma nenhuma. Porque tem variáveis, tem intervenções que é intrínseco dela não ser mascarável. Não tem como, né? Algumas coisas dá, por exemplo, a acupuntura. Eu posso fazer o agulhamento nos pontos corretos e eu posso fazer agulhamentos em outros pontos. A gente chama de sham isso daí. S-H-A-M. É uma intervenção sham. Fisioterapia, você pode colocar alguma simulação que mimetize. Então eu tenho o grupo intervenção e o grupo sham, que seria o equivalente ao placebo da medicação. Sim. Mas tem intervenção que não adianta, você não consegue, né, colocar um
facsímile ali que engane o paciente quem faz a avaliação. Não tem como, é impossível, né? Cirurgia aberta, cirurgia vídeo, operar versus não operar, medicamentos com cheiro ou efeito adverso que dói muito na infusão versus um que não dói, isso não tem como, né? Ou oral versus venoso, né? Isso não tem como. Eu acho que outra coisa que você falou, até do ponto de vista ético, mas é do ponto de vista mesmo de uma boa resposta, é o protocolo. Com certeza. Né? Porque assim, o protocolo vai mostrar o que você pensou, qual foi o seu pico, exatamente pensando qual era o desfecho que você esperava. Porque a gente vê muito trabalho que no meio do trabalho não está dando certo com aquele desfecho que tinha sido a expectativa deles e o desfecho muda. Sim. Né? E você tem um trabalho que a resposta é um desfecho totalmente diferente daquele proposto no protocolo. Com certeza. Eu acho que isso também é uma coisa que é importante a gente avaliar, né? Justamente para a gente ver se o protocolo foi respeitado. Eu posso desenhar um estudo, por exemplo, eu quero uma droga para o Covid, como a gente conversou nas últimas aulas, né? E aí eu quero saber se tem diferença em mortalidade ou não. Suponho que eu elegi o desfecho mortalidade como desfecho principal e eu fiz todos os cálculos de tamanho da amostra, de padronização para a mortalidade, certo? E aí o que acontece? A gente sabe que as revistas tendem a publicar mais estudos com resultados positivos. Sim. Não positivo do ponto de vista de ser bom ou ruim, mas que encontraram alguma diferença. Sim. E aí eu não encontro diferença de morte nesse meu trabalho. Faz de conta que essa minha droga, não sei diferença se morre mais ou menos usando a medicação versus outra. Aí o que eu faço? Pô, vocês não vão publicar meu trabalho. Aí o que o pesquisador pode fazer? Ele fala, mas eu estou percebendo aqui que esta medicação diminui imunoglobulina, ou então aumenta ILC, uma interleucina inflamatória. Agora eu consigo publicar. Então ele dá a falsa impressão de que a medicação é boa, porque melhora uma prova inflamatória de reserva imune ou de resposta imune, quando na verdade o desfecho morte não tem. E aí ele modifica toda a conclusão, ele modifica toda a análise dele para aquele desfecho que ele encontrou como positivo, para conseguir a publicação. Só que o estudo não foi dizendo para aquele desfecho, o tamanho da amostra não foi para aquele desfecho, a seleção dos participantes não foi para aquele desfecho. E aí dá uma falsa impressão de que a medicação é boa. Se houver um protocolo, você percebe que ele fez o que chama de relato seletivo. Ele muda o desfecho que ele planejou relatar. E se não tiver protocolo, você vai ter que confiar somente no autor. É claro que a gente confia, mas a gente sabe que hoje em pesquisa, quanto mais transparente for, melhor é, não há dúvida. Se ele pensou, ele tem que mostrar o que ele pensou antes de recrutar. Tá ótimo, então. Então, soubemos o que é um ensaio clínico, né? Soubemos quais são os pontos principais que a gente tem que avaliar para falar que aquele ensaio clínico é um ensaio clínico bom, confiável, que vai ter, na verdade, uma resposta daquilo que a gente estava perguntando. E na próxima aula, a gente vai aprender aonde a gente acha esse ensaio clínico, como a gente pesquisa ensaio clínico. Daí a gente vai ter a nossa aulinha dupla, né? Que a gente conversa um pouquinho, mas depois a gente mostra para vocês por imagens, a gente tem a tela do computador para a gente poder fazer juntos. Perfeito. Então, nosso plano é na próxima aula, a gente vai entrar na base de dados e vai ensinar como você rapidamente acha um ensaio clínico. E depois nós vamos mostrar como que a gente lê uma baseline, como que a gente interpreta risco relativo e odds ratio, e intervalo de confiança e o nível de significância, a letra P, que acho que seria, para quem está começando, a base para ler o ensaio clínico. Tá ótimo. Então, Diego, mais uma vez, muito obrigado. Vamos seguindo junto aqui. Vamos lá. Trazendo mais informações e obrigada a todos mais uma vez. Até a próxima.